Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de leitura bíblica. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 12 e o título diz assim: Samuel resigna o seu cargo. 1 Samuel capítulo 12, verso 1. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei, a quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os vossos pecados acrescentamos o mal, a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não nos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém,
Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Título: Guerra entre os israelitas e os filisteus. 1 Samuel capítulo 13, verso 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. Título: Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra à terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Oron. E a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Título: A vitória de Jonatas sobre os filisteus. 1 Samuel capítulo 14, verso 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido.
Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Miquimás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o seu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. E isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós vos daremos uma lição, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Título: O voto de Saul. Verso 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedeste
aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Título: Jonatas, salvo pelo povo. Verso 36. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-lo-ás nas mãos de Israel. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estaríeis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que afetou tamanha salvação em Israel? Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe dá de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que a saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava para si. Pois bem, meus irmãos, terminamos por aqui a leitura de hoje, e eu te convido mais uma vez, se inscreva se ainda não está inscrito. Mas antes disso, lemos 1 Samuel, capítulos 12, 13 e 14. No próximo vídeo, continuamos a partir do capítulo 15. Glória a Deus por isso. E se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like nos vídeos, é muito importante, comentários, e compartilhe nas redes sociais para fazer com que o canal cresça e a mensagem do Evangelho possa alcançar mais pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.